Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre um tema que tem conquistado cada vez mais espaço no design de interiores, o piso em parquet. Vou mostrar diversas opções de design e como a colocação desse tipo de piso pode transformar os ambientes da sua casa. Além disso, trarei exemplos de fotos inspiradoras para ajudar você a visualizar as possibilidades. Se você está pensando em renovar o seu espaço ou simplesmente quer se inspirar, fique comigo e vamos explorar juntos as maravilhas do piso em parquet. Antes de serem colocadas no chão, as tábuas de parquet eram a base das portas. Mas, com o tempo, a tecnologia de sua produção foi aprimorada, o que possibilitou o uso de lamelas de madeira como um revestimento de piso durável e resistente ao desgaste. Atualmente, o piso de parquet continua sendo um material atual e usado ativamente para design de interiores em todo o mundo, tudo isso apesar da enorme concorrência no mercado, especialmente do laminado. Neste artigo, vamos nos familiarizar com a estrutura do parquet, suas principais características e tipos, e lhe diremos como usar esse revestimento para tornar o design de interiores elegante e moderno. Parquet, que tipo de piso? As lamelas são 3 camadas impregnadas com uma cola que as une. Cada camada é feita de um tipo especial de madeira, a superior é feita de madeira nobre, 4 mm em mídia, as outras 2 são feitas de madeira menos valiosa, geralmente de árvores coníferas, abeto e pinho. A alta resistência do produto é obtida da seguinte forma: eles agrupam camadas com diferentes direções de fibra, colocando no meio da camada de madeira uma estrutura transversal, e em cima e embaixo, longitudinal. Variedades de piso de parquet. Prestando atenção à estrutura da superfície, é possível notar que a tabu e monolítica ou consiste em várias placas. Com base nesse indicador, as placas de parquet são classificadas em de tira única. A parte superior é feita de uma única peça. 2 tiras. A camada superior é dividida por tiras em 2 fileiras. 3 tiras. A parte superior do painel consiste em 3 ripas dispostas aleatoriamente. Esse tipo é conveniente para a criação de todos os tipos de projetos, e no interior, parece mais interessante do que os anteriores. Há também variantes com várias tiras e o número de ripas chega a 4 ou mais. Quais espécies de madeira são usadas para placas de parquet? Tudo está claro sobre a camada inferior e intermediária de uma placa de parquet, se elas são feitas de espécies coníferas macias, principalmente pinho, e representam quase toda a espessura da placa de parquet. A parte superior da tabua, que posteriormente determina o custo do piso, é feita de espécies valiosas de madeira, convencionalmente divididas em 2 grupos, clássicas, freixo, carvalho claro, macieira, cerejeira, faia, nogueira, alguns tipos de pinho, por exemplo, pinho da montanha, bordo, laricio etc., e exoticas, merbau, oliveira, eucalipto, vengue, bambu, olmo, teca, acácia, nogueira. As propriedades de cada espécie de madeira se refletem na qualidade da placa de parquet, por exemplo, as lamelas feitas de carvalho têm maior dureza e, portanto, são de longa duração. Se falarmos sobre as cores da madeira, há uma ampla gama de tons inerentes a uma determinada espécie. Os tons claros são de bordo, freixo e laricio, o marrom quente característico do sucupira, eucalipto, merbau, nogueira, e os tons avermelhados e bordo são de venge, cerejeira e paduco. Mais próximas da cor rosa estão a faia e a pera. Tipos de tábuas de parquet por design. Esse parâmetro é responsável pela aparência e a maneira como o padrão é formado. Dependendo do esquema de cores, da textura da superfície e da presença de irregularidades, a placa de parquet é atribuída a um dos 3 tipos selecionada. O grau mais alto, caracterizado por uma camada superior lisa e uniforme, com um número mínimo de nus e uma textura desprovida de anéis de madeira óbvios, alburno, a camada adjacente à casca, e outros defeitos. O preço dessa tabu é impressionante. Natur. Essa seleção pode ser distinguida pela presença de anéis anuais na superfície, com pequenas variações de cor. Olhos, 2 peças, pequenos nos, alburno claro, são permitidos.
rústico ou country. Os tons de madeira em toda a tábua fluem de forma nítida e suave entre si, criando um padrão contrastante e uma variação espetacular. A concentração de Nuzelburno e mais forte nessa seleção. O piso em parquet com esse corte está associado ao estilo do campo e das áreas rurais. Opções de assentamento para pisos de parquet em interiores. E altamente desaconselhável colocar o revestimento do piso em uma base ou não preparada. Os mestres concordam com os seguintes requisitos gerais para o piso e as condições de reparo da superfície sobre a qual a placa de parquet será colocada deve ser nivelada e limpa de detritos. E necessário verificar o nível de umidade dentro da sala, o indicador não deve exceder 60%. Todos os trabalhos de construção complexos devem ser concluídos antes da colocação do revestimento. Agora vamos falar sobre as formas de conectar as lamelas, detalhando cada tecnologia por vez de mecânica. Adequado não para todos os tipos de tábuas de parquet, mas para aquelas cuja espessura mínima é de 20 mm. Fixe as lamelas entre si com parafusos autorroscantes ou pregos, pois estes últimos não seguram muito bem a construção e são usados com menos frequência. Por colagem. Uma composição adesiva especial conecta as lamelas umas às outras e as fixa no piso. Esse é um método de restauração confiável, mas trabalhoso, porque as placas são firmemente coladas, transformando-se em um monólito. A língua e ranhura. Nesse método, a cola também é usada, mas em menor quantidade. As lamelas são fixadas, montadas em um quebra-cabeça, em parte de uma tabu e inserida na ranhura localizada na outra. Os elementos são pré-lubrificados com cola. O método ideal para placas de parquet com espessura não superior a 14 mm. Vamos passar para a lista de opções de colocação e sua descrição detalhada. As tecnologias de colocação das tábuas em relação umas às outras diferem em complexidade e tempo de trabalho. Vale a pena começar com os métodos mais simples e passar gradualmente para os não padronizados. Em quais interiores é melhor usar a variante de colocação de piso de parquet ou deck ou essa instalação é fácil de executar e geralmente encontrada em cômodos que precisam de um reforço visual e de um espaço maior. As fileiras de lâminas são dispostas paralelamente em um ângulo escolhido de 90 graus ou 45 graus se a disposição for diagonal, se é essa variação do deck ideal para cômodos pequenos. O deslocamento das lâminas pode ser diferente, portanto, o padrão muda, caótico, simétrico, simetria diagonal ou caótico diagonal. Alvenaria, deslocamento de meio ou 1/3. Se você optar por um deck diagonal, lembre-se de que o material para esse método terá que ser gasto um pouco mais, cerca de 15%. Colocação de pisos de parquet no interior da forma ou vietnamita método, também chamado de assentamento de quadrados. Uma opção fácil e muito popular para colocar fragmentos de tábuas de parquet, adicionando metros quadrados visuais ao cômodo. É importante perceber que, ao criar quadrados grandes, há o risco de tornar um cômodo apertado muito pequeno. Para obter um padrão bonito e simétrico, pegue várias tábuas, de 3 a 5, forme um quadrado e coloque as seguintes figuras equilaterais em ângulos retos entre si. Em quais interiores o piso de parquet ou espinha de peixe é colocado? Muitas pessoas já viram esse tipo de assentamento em escritórios administrativos e em apartamentos de casas de painéis. As tábuas são unidas em ângulos retos, e devido à forte união, podem suportar bem as cargas e não se separam, formando as famosas lacunas. O spruce, por sua vez, é subdividido em vários tipos, dependendo da localização dos segmentos, diagonal, diagonal duplo e 1/3, ou reto. Reto duplo, ou retas com diferentes comprimentos de lâminas. Interiores com o método de colocação de parquet ou escada ou outro nome de assentamento, Francis ou espinha de peixe. O piso é dividido em tiras iguais, dentro das quais segmentos do mesmo comprimento são colocados em paralelo, em relação às próximas fileiras, eles ficam em ângulos retos. A escada é mais difícil de assentar do que a espinha de peixe comum, mas não oferece mais resistência. Esse método de assentamento é apreciado por sua aparência espetacular. Variante de assentamento do piso de parquet ou cesta ou se você tem uma ideia do que uma cesta de vime, então terá imediatamente uma imagem do tipo de assentamento descrito em sua cabeça.
O processo de criação de um padrão é trabalhoso e exige muita criatividade. Segmentos de diferentes tonalidades são combinados com encercões de vários tipos de madeira, formando uma tela contrastante. Interiores com parquet modular. Durante a instalação, as diferentes texturas e cores da madeira criam um padrão complexo. O parquet modular é feito de fragmentos que, quando completados, formam uma única composição. Esteticamente, esse método é mais atraente do que todos os outros, o piso parece caro e refinado. Colocação artística de tábuas de parquet. Quando nenhuma das opções não corresponde à ideia de um revestimento de piso dos sonhos, recorra ao desenvolvimento de sua própria forma de assentamento. Muitas vezes, e a conexão de vários tipos em um único conjunto ou o uso de atributos individuais da alcesta, do deck Francis ou espinha de peixe e de outras variações de combinações. Parquet no interior de diferentes cômodos. Os cômodos de um apartamento ou casa têm suas próprias funções especiais, têm certas características, têm uma finalidade específica. Ao escolher uma placa de parquet, é preciso levar em conta as características do cômodo para o qual ela foi comprada. Na sala de estar, grande parte do espaço é ocupada por móveis, são eles que servem como ponto de referência e estabelecem as condições para a escolha de uma tábua de parquet. A cor e a textura das lamelas devem refletir as características externas do móvel e de seu estofamento. A disposição na sala de estar é baseada no estilo geral do cômodo. Se a sala de estar tiver motivos campestres ou provencais, o tipo ou deck de colocação de segmentos é adequado. Em cômodos pequenos, com a ajuda da colocação de tábuas, é possível criar um pequeno padrão que estenda as paredes e adicione ar ao cômodo. A cor deve ser clara e acinzentada ou leitosa. O piso de parquet é usado ativamente por designers em estilo moderno, escandinavo e algumas variantes de loft. Esse piso é caracterizado por sua suavidade, durabilidade, não resfria os pés e não causa desconforto ao andar descalço. O piso de parquet é feito de materiais ecológicos e seguros que, com certeza, não farão mal a uma criança. O revestimento das lamelas é liso, mas não escorregadio, de modo que a criança pode se movimentar rapidamente pelo cômodo sem cair. O acabamento do piso da cozinha com tábuas de parquet é algo muito controverso. Por um lado, o piso tem uma aparência espetacular e combina com a textura e a cor da fachada do fone de ouvido, mas, por outro lado, impraticável, e as qualidades estéticas da madeira são o fim da questão. A área da cozinha é um local onde a interação constante com líquidos e movimento intenso. Como resultado, o piso de parquet pode se desgastar, inchar quando exposto à água e se tornar rapidamente inutilizável. Nesse cômodo específico, é melhor fazer o piso com ladrilhos. Como cuidar do piso de parquet? A limpeza úmida popular do piso de parquet deve ser feita com cuidado. Recomenda-se usar um tecido macio levemente umedecido para remover suavemente a poeira e a sujeira da superfície. É estritamente proibido usar agentes agressivos ou pós-abrasivos, ou limpar as lamelas com escovas de metal. A melhor opção de limpeza para esse revestimento é a limpeza a seco com um aspirador de pó. Apesar de todas as manipulações realizadas na produção da camada superior do piso de parquet, a ameaça de danos ainda existe, e sua principal fonte são os saltos, as garras de animais de estimação e as pernas de móveis pesados, se forem movidos sistematicamente. Deve-se evitar andar por muito tempo com sapatos marcados, aparar as garras dos animais de estimação e proteger o parquet da pressão de móveis volumosos cobrindo o piso com um pano. Para concluir, o piso em parquet é uma excelente escolha para quem busca aliar estética e funcionalidade no design de interiores. Com suas diversas opções de padrões e acabamentos, é possível criar ambientes únicos e acolhedores. As fotos que apresentamos demonstram como a colocação estratégica do parquet pode transformar qualquer espaço, trazendo elegância e conforto. Ao considerar essa opção, lembre-se de avaliar o estilo do seu ambiente e as necessidades do dia a dia. Com um bom planejamento, o piso em parquet pode ser o destaque que você procura para a sua casa.